Bora pra mais uma resenha? Depois de terminar o Wolfsong, eu achei que nada naquela série ia me deixar emocionalmente abalado de novo. Aí veio Ravensong pra provar que eu tava completamente errado. Li o segundo livro da saga Green Creek. Pra quem não se lembra, no primeiro livro a gente acompanhou a história do Ox e do Joe. Vou deixar linkado em algum lugar aqui desse vídeo o primeiro pra vocês assistirem pra relembrar. E no segundo, o foco é o Gordon. Lembra dele, o mecânico rabugento que eu contei? E aí eu não lembro se eu comentei, talvez seja um pequeno spoiler do primeiro livro, mas o Gordon é um bruxo. Você é um bruxo, Harry. Sim, toda matilha de lobisomens precisa de um bruxo e o Gordon, relutantemente, acabou entrando pra matilha Bennett como bruxo deles. E aí o segundo livro tem o foco nele. E sinceramente eu não esperava que eu fosse me apegar tanto a ele. Ravensong começa um tempo depois do primeiro livro e mostra a família se recuperando depois de tanta desgraceira que aconteceu no primeiro livro. Enquanto novas ameaças surgem na cidade. Ao longo do livro a gente vê surgindo uma doença que transforma lobisomens em ômegas. Ômegas são lobisomens que não têm matilha. Então, como eles não têm matilha, eles não têm esses laços com outros lobisomens, com o tempo eles acabam perdendo o controle da transformação e vão se tornando selvagens. É selvagem! Vocês viram? Então a gente acompanha essa doença surgindo aí, que transforma os lobisomens em ômegas, mesmo eles estando em bando. Então tem todo aquele mistério. O que tá acontecendo? Que doença é essa? Por que tá dando em todos os lobisomens, mesmo eles tendo matilha? Ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente nova aparecendo, como a Alpha Hughes, que é a alfa de todos, imagina ela chiquérésima, uma coisa meio Miranda Priestley. Temos também o Rob, que é um lobisomem também super fofo, fofíssimo, adorei ele. Só que, no meio desse caos sobrenatural todo, o foco do livro acaba sendo na relação entre o Gordon e o Mark. Lembra que é o tio da família Bennett? Eu tinha comentado que ele e o Gordon tinha ficado subentendido que eles tiveram passado. Então esse segundo livro, o foco é neles. E assim, gente, ai, é muito fofo. Então esse é um livro para quem gosta de muita tensão emocional mal resolvida de anos. Pessoas traumatizadas que são claramente apaixonadas uma pela outra. E muita falta de comunicação entre as pessoas. O livro entrega isso muito claramente. E aí uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é como o autor constrói a história do Gordon. No primeiro, né, deu uma arranhadinha ali na história dele. Só que nesse segundo a gente aprofunda muito, porque o autor vai falando no passado e no presente. Então a gente vai vendo como a magia, a solidão e a dificuldade dele de lidar com os próprios sentimentos transformaram nele nesse homem amargo, rabugento, mas que no fundo é muito sensível. E aí, diferente do Ox no primeiro livro, que era assim, sobre o coraçãozinho confuso dele, tentando descobrir quem ele era, qual o papel dele no mundo, a gente vê que o Gordon passou a vida inteira dele tentando se afastar de qualquer chance de ser feliz, de alcançar a felicidade. Então a gente acompanhar ao longo do livro esse processo dele de ir baixando a guarda, deixar as pessoas se aproximarem, foi muito lindo, mas um pouco emocionalmente cansativo, não vou mentir. Às vezes parece que assim, a gente fica, vai Gordon, vai! Lerdo, vamos bater essa merda, lerdo! Ravensong continua tendo os mesmos elementos do primeiro livro que eu amei. Família do coração, diálogos engraçados, personagens bem construídos, ação, aventura, momentos caóticos, tristes. Aquela dinâmica da família Bennett que faz a gente querer ser adotados por eles. Só que eu achei ele emocionalmente mais pesado, assim. Tem mais trauma, mais mágoa. No geral tem um clima mais sombrio. Mas ao mesmo tempo fala muito sobre perdão. Sobre perdoar as outras pessoas, sobre perdoar o nosso passado. E a gente se permitir ser amado depois de passar por tanta dor. Gatilho. Uma coisa importante, assim como o Wolfsong, o livro continua trazendo histórias de romance LGBT, né? A história central é sobre um romance de dois homens e a sexualidade dos personagens nunca é tratada de forma estranha ou proibido dentro da matilha, muito pelo contrário, eles não ligam, são lobisomens, então esse universo místico não tem esse mesmo conceito de sexualidade pra gente, como eu falei no primeiro vídeo, e o foco vai ser sempre na conexão emocional entre os personagens. Agora sim, apesar disso tudo, eu senti falta de mais romance. Porque o livro constrói toda uma tensão entre o Gordon e o Mark. A gente acompanha e torce por eles o livro inteiro. A gente fica tipo, desenrola. E sem dar spoilers, mas parece que a hora que finalmente acontece, a gente fica tipo, e aí? É isso? Acabou? Só isso? Aí eu fiz, oxente. Mas continuei amando o livro da mesma forma.
No geral, Ravensong expande muito o universo da saga, aprofunda os mistérios da matilha e prepara o terreno para o que vem depois. É intenso, é engraçado, é caótico, é muito emocionante e esse é o jeitinho da saga que eu tô amando. Se você gostou do vídeo, curte aqui, me fala se vocês já leram, se tem interesse de ler, comenta aqui, se inscreva no canal e vou deixar avisado que já comecei a ler o terceiro livro, então em breve vem mais uma resenha pra vocês. Beijo e até a próxima!